Confusão, confusão. Hoje nós vamos falar, então, de duas formas de extinção indireta, né? Indireta porque não consiste também em pagamento. Olha aí. Nós vamos falar da confusão agora, bem rapidinho. Depois a gente fala da remissão de dívidas, tá bom? Então, confusão e depois remissão de dívidas. Vamos lá. Primeiro, conceito de confusão. Eu vou recorrer ao artigo 381 do Código Civil, vou recorrer ao 381. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa, se confundam as qualidades de credor e devedor. Olha que legal isso, hein? Mesma pessoa passa a ser devedor e credor da mesma obrigação. Dá para imaginar isso? Quando acontece? Alguém quer arriscar? Quando que eu posso imaginar uma situação onde eu vou confundir na mesma pessoa devedor e credor? Nós falamos, por exemplo, da compensação, mas eu tenho as duas pessoas ali, né? Credor e devedor, mas em duas obrigações diferentes. Aqui a gente está falando na mesma pessoa, da mesma obrigação, a confusão de devedor e credor. Então, as figuras vão se reunir na mesma pessoa. Extinção da obrigação por se confundirem na mesma pessoa as qualidades de credor e devedor. Alguém arrisca aí um exemplo? Eu até vou falar já, mas alguém arrisca ou não? Quando vocês vão pensando aí, professor Silvio Rodrigues, já falei para vocês que é um grande doutrinador também, né, de direito civil. Confusão é a neutralização de um direito, olha aí. E quando eu falo em neutralização de um direito, extinção da obrigação, por coexistirem duas qualidades incompatíveis entre si. Então, não dá para eu ser devedor de eu mesmo, né? Aí a gente lembra daquela cena do Chaves vendendo churros, né? Quem assistia Chaves ou assiste, tem na internet aí, YouTube, tá passando lá no Multishow para quem assiste, enfim. O Chaves vendendo churros para ele mesmo. Lembra os churros da Dona Florinda? Então ele vai de um lado da banquinha, vende, vai do outro, recebe, né? Então é mais ou menos essa ideia. Confusão. Isso não pode acontecer. Claro que ele faz ali uma brincadeira, né? E justamente para que ele consiga comer todos os churros da banquinha, certo? Então a confusão está ali generalizada, certo? Agora para nós aqui, nós vamos ver confusão em duas situações. Atos intervivos e atos causa-mortes, né? Então, os atos intervivos, então, referem-se a obrigações que são geradas pelas pessoas, obviamente em vida, né? E geram os seus efeitos também enquanto as pessoas estão ali vivendo, tá? Nós podemos ter a cessão, nós podemos ter doação, né? E as doações aqui envolvem, ou a cessão, envolve doar ou ceder o direito de crédito, que seria o mais comum, né? Quando a gente imagina uma forma de compensar as obrigações, se a gente analisar dessa forma, é comum imaginar isso, né? Então, por exemplo, imagina lá que eu tenho uma dívida para com o meu amigo, sou devedor de R$100, então ele é credor de R$100 e eu sou devedor de R$100. Para que resolvamos qualquer outra situação, né, vamos imaginar que seja uma outra obrigação, ele diz assim, olha, você tem que me pagar R$100, mas eu não posso receber, porque se você receber, eu tenho uma dívida lá com o banco, e o banco vai tomar esse dinheiro. Vamos fazer o seguinte... Claro que a gente, na prática, não vai ver isso, né? Mas só para que vocês imaginem. Vamos fazer o seguinte, ele diz, eu vou me transferir para você esse direito. Então, eu que sou credor, passo a transferir a você o meu direito de crédito. Então, nós vamos ter, na figura do primeiro devedor, trazido também a figura de credor, que era do amigo. Então, ele pagaria para o amigo, agora o credor é ele também. É claro que isso não vai acontecer na prática, né? Dificilmente. Agora, se nós temos negócios um pouco mais complexos, de valor mais alto, pode ser que aconteça, né? Pode ser um título de crédito. Olha só.
Pode ser que eu sou devedor do meu amigo relativo a um título de crédito, um cheque, um contrato, qualquer coisa que seja. Então, ele me transfere o direito de credor e eu, obviamente, que não tenho como fazer o pagamento para mim mesmo, né? De novo, a ideia de confusão aí fica bem clara, porque seria uma confusão tentar fazer isso fisicamente, né? Então, por isso que é difícil a gente imaginar isso, mas é possível, né? É possível. Agora, mais comum ainda é por ato causa mortis. Olha lá, na herança, o devedor torna-se herdeiro do falecido. Então, imagine lá que meu pai é meu devedor, por exemplo. Ou eu sou o devedor do meu pai, a gente pode olhar dos dois lados, né? Essa situação, a gente pode olhar dos dois lados. Eu devo R$ 1.000 para o meu pai. E veja lá, meu pai vem a falecer, aquele crédito, olha só, passa a ser meu, eu sou o único herdeiro. Então, veja lá, a figura de credor que era do meu pai passa a ser minha por conta do ato causa mortis, por conta do falecimento, tá? E a gente pode inverter o polo, se eu quiser falar que eu sou credor e ele devedor. Se ele vem a falecer, a gente já sabe que a dívida não morre junto com o devedor, nós já falamos sobre isso, né? O que garante o pagamento é o patrimônio desse devedor, então, o patrimônio garante a obrigação, eu vou ser o herdeiro, vou herdar o patrimônio, ao mesmo tempo eu passo a ser, então, devedor e credor daquela obrigação. A confusão está clara nesse sentido, tá? Só fazer um parênteses aqui, antes de entrar no exemplo que eu tenho ali, confusão em direito civil também a gente vai estudar lá no direito das coisas, tá? A gente não, eu já estudei. Vocês vão, né? Direito das coisas, vocês vão aprender a confusão como uma forma de aquisição da propriedade também. Então, vamos dizer assim, hoje tá fácil. Hoje, confusão, você sabe que é forma de extinção das obrigações. Agora, quando você estudar direito das coisas, você vai saber que confusão é forma de extinção das obrigações e também forma de aquisição da propriedade, tá? E lá você vai entender como isso funciona. Só para que não confunda, dependendo do lugar que você estudar, doutrina, enfim, jurisprudência, artigo que você analisar, cuidado, confusão como forma de extinção das obrigações, não como meio de aquisição de propriedade, tá? Então, vamos lá. Fechando parênteses. Olha lá o exemplo. João deve a José, seu pai, e é sucessor deste. Então, devedor é herdeiro do seu credor. Com a morte de José, pai e credor, o crédito transfere-se a João, filho e devedor, que passa a confundir, então, as figuras. E aqui eu dei um exemplo um pouco mais complexo, por quê? Olha só, a dívida, essa obrigação em que o João, filho, é devedor e o pai é credor, ela tem lá um objeto que consiste no pagamento de R$ 100, tá? Com a transmissão da herança, olha lá, R$ 100. Não foi aqui que eu coloquei o valor diferente, né? Foi depois. Eu nem olhei, já saí falando para vocês. Então, aqui eu matei exato, que é para confundir e zerar a obrigação. Imagine, por exemplo, que a gente tenha valor diferente aqui, né? 100 e o valor da herança é 80, né? Então, quer dizer, R$ 20 se perdeu. Se perdeu, porque a herança, obviamente, que não vai garantir além das suas forças, né? E a confusão, claro, acontecendo. Eu não vou cobrar de ninguém, né? Não vou nem ter como exigir de forma qualquer que seja. Então, resolve a obrigação. O importante aqui, as duas figuras reunidas na mesma pessoa, seja por um ato inter vivos ou causa mortis. Tá bom? 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida, e aí a gente vai ter a confusão total, certo? Toda a obrigação, ou então parte dela. Aqui eu acho que vai ter o exemplo variado, né? Parte que eu tenho, então, a confusão parcial. É possível que aconteça, abrangendo aqui parte da obrigação. Se a gente for imaginar na prática, é difícil imaginar também, né? Pera lá, como assim parte? Agora, no exemplo, é o que eu estava tentando falar antes, me adiantando até a essa situação. Olha lá, o filho deve ao pai R$ 100, certo?
o filho deve ao pai R$100. Com o falecimento, aqui a gente já fala em descendente, ó, sucessor, né? A herança consiste em apenas R$80. Aí você fala assim, ó, R$20, como é que faz? Vamos lá, se eu sou o único herdeiro, tudo bem, não tem de onde tirar os R$20, né? Não tem de onde tirar os R$20. Agora, vamos imaginar que eu tenho mais de um herdeiro nessa situação aqui. Eu sou o devedor e tenho que pagar para o meu pai. Quando ele vem a falecer, quem passa a ser credor? Eu e o meu irmão, por exemplo, que é outro herdeiro. Olha só. Então, passo a ter 2 credores. Com relação a mim, existe a confusão. Então, a confusão vai ser parcial. Mas eu continuo devendo para o meu irmão, porque ele assume parcialmente a figura de credor que pertencia ao meu pai. Certo? Conseguem visualizar essa situação? Então, quando eu tenho um único herdeiro, então uma única pessoa na qual eu vou reunir as características de credor e devedor, fica tranquilo, porque eu vou ficar devendo R$20 para mim mesmo, né? Enfim, não há razão física de ser, porque eu não vou me cobrar R$20, né? É a mesma situação de fazer o pagamento para mim mesmo, tá? Não vai acontecer. Agora, visualizem aqui 2 herdeiros, que passam a ser credores. Nessa hora você esquece o devedor. Então, só olha lá o crédito do pai, vem a falecer, passa para os herdeiros. Eu tenho 2 herdeiros agora com o crédito, certo? O crédito transmite, obviamente que vai depender do contrato, né? Mas, em regra, a transmissão acontece. 2 herdeiros, por mais que eu seja devedor e vai haver confusão com relação a minha parte do crédito recebido, herdado ali, eu ainda tenho meu irmão como herdeiro. E a ele eu tenho que cumprir parte da minha obrigação. Então, confusão parcial, tá bom? Só para ilustrar total e parcial, para a gente não confundir. Quais são os requisitos da confusão? Então, vamos lá. Claro que os requisitos é bem legal, porque eu costumo dizer, são aquelas previsões óbvias, né? Previsões óbvias para a gente deixar claro como funciona esse Instituto de Direito, né? Então, primeiro requisito, reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e devedor. Então, antes eu tinha 2 pessoas e uma sai de cena, uma única pessoa reunindo as figuras de credor e devedor. Na letra B, a reunião tem que ocorrer na mesma obrigação. Então, óbvio, eu estou me referindo aqui à mesma obrigação. Por quê? Se eu tenho essa questão em 2 obrigações distintas, eu vou ter compensação, por exemplo, se for o caso. E não a confusão, tá? Então, a gente precisa analisar sempre o caso concreto para saber identificar se é compensação ou se é confusão. E é simples isso. Se é uma obrigação apenas, uma única obrigação, não tem como compensar nada. Certo? Porque você vai dizer assim, mas uma vez que você reúne a figura de credor e devedor, você vai compensar débito e crédito com você mesmo. Não. Né? A confusão já está aí na cabeça, né? E é bom que o termo deixa clara a ideia. Confusão, não compensação. Tá? Então, lembra aqui, mesma obrigação, né? Uma única obrigação. Letra C, necessidade de existir confusão de patrimônio. A confusão, ela se insere aqui, ela atinge não só a ideia das pessoas, porque por mais que eu tenha aqui nas obrigações e relações pessoais, mas eu tenho que lembrar do caráter patrimonial das obrigações. O que garante o cumprimento da obrigação é o patrimônio. A confusão aqui não é só pessoal. Claro que eu vou ter uma única pessoa com as figuras, né, confundidas ali. Mas a ideia é de que o patrimônio de ambas, olha só, o patrimônio de ambos passa a ser um. Porque a confusão leva a isso, vai ser um único patrimônio, credor e devedor. Então, eu não vou tirar do meu patrimônio para fazer o pagamento de volta para o meu patrimônio. Essa é a ideia, tá? A confusão não exige manifestação de vontade.
extinguindo o vínculo op legis, pela simples verificação. Então, é a forma legal de extinção, né? Uma vez que os requisitos estão preenchidos, não tem que manifestar, até porque não tem outra saída, né? Não tem outra situação. Vai se verificar a ocorrência e simplesmente acontece, né? Não preciso levantar e requerer, por exemplo, em juízo, né, a confusão ou a aplicação da confusão como forma de extinção da obrigação. Não. No máximo é informar o juiz para que ele declare, né? Ó, excelência, houve o falecimento, então imagine lá pai e filho, junta a certidão de óbito, né? Junta a certidão de óbito e, obviamente, comprovando ali que é herdeiro, sendo o único herdeiro, por exemplo, aí a confusão está sendo válida a partir daquele momento. Mas, veja, declarada. Não é que o juiz decreta a confusão. O juiz não decreta a extinção pela confusão, ele apenas declara uma situação que já existe de direito pelos requisitos legais devidamente preenchidos. Tá bom? Consequências da confusão. A confusão provoca a extinção da obrigação e dos respectivos acessórios. Aqui é uma situação óbvia, né? A ideia de principal e acessório. Então, se eu tenho na minha relação obrigacional fiança, hipoteca, que são acessórios, então, só para a gente lembrar, fiança, eu tenho lá um terceiro interessado que garante o devedor, né? Garante que o devedor vai cumprir a obrigação. Se o devedor não cumprir, o patrimônio desse fiador, terceiro interessado, pode ser utilizado para o cumprimento da obrigação. A hipoteca é uma garantia real, né? É um bem dado em garantia. Então, por exemplo, o imóvel é gravado por hipoteca, fica lá registrado no cartório de imóveis que esse bem é hipotecado, ou seja, se a dívida que ele garante não for paga, ele pode ser, vamos usar um termo mais correto, ele pode ser abraçado, olha aí, pelo credor, né? Pode ser tomado pelo credor. Mas a ideia não é nem de tomado, porque é uma garantia que já foi estabelecida previamente, né? Ele apenas vai fazer a constrição efetiva daquele bem em garantia. São garantias que são acessórios, né, a uma obrigação principal, tá? Então, uma vez que há confusão do principal, os acessórios também se confundem e se extinguem. É só imaginar. Na hipoteca fica mais fácil ver isso, né? A hipoteca fica mais fácil, porque se eu sou devedor, eu peguei um imóvel meu e gravei como hipoteca para garantir o meu credor. Se houver a confusão, eu passo a ser credor de mim mesmo. E aquela hipoteca vai garantir a mim mesmo. Olha aí, para mim, né? Vai me garantir para mim. Olha que confusão, certo? Então fica fácil da gente visualizar. Na obrigação solidária, a confusão em relação a um ou mais devedores extingue a obrigação apenas em relação às respectivas cotas partes. Então, é importante dizer que eu posso ter uma das partes, uma das pessoas. Então, vamos imaginar ou solidariedade ativa ou passiva, onde eu tenho lá multiplicidade de credores e barra ou, que a gente pode considerar, né? Multiplicidade de credores ou devedores, para não me repetir ou faltar aqui, né? Multiplicidade de credores ou de devedores. Pode ser que a confusão seja com relação a um apenas, não a todos, né? E aí há a extinção, só que somente com relação àquela cota parte. Artigo 383, olha lá. A confusão operada na pessoa de credor ou devedor solidário. Então, não leia só credor individual, tá? É credor ou devedor solidário. Pode ser solidariedade ativa ou solidariedade passiva. Só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Então, olha aí, não deixa de ser solidário. Eu apenas tenho como retirar aquela cota parte, né? E aí segue a dívida com relação ao valor remanescente aí da dívida, da obrigação, tá? A confusão entre fiador e devedor e entre credor e fiador não extingue a obrigação. Olha só.
Então, eu acho que eu não coloquei o exemplo aqui, mas é aquela ideia, né? Devedor e credor, então devedor e credor, só que o devedor tem ainda o fiador, tem o garantidor dele. Eu posso ter confusão entre devedor e fiador, referente a uma obrigação, e eu posso ter entre credor e fiador. Só que cada um referente àquela situação em particular. O que diz o 384? Cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Então, confusão entre fiador e devedor, mais uma vez, e entre credor e fiador, não extingue a obrigação, porque eu não estou confundindo a obrigação principal, eu estou confundindo somente o acessório. Olha só, eu preciso tomar cuidado para que se verifique que a confusão refere-se àquela obrigação particular. Agora, cuidado, porque o fiador, ele, apesar de ter ser interessado, não pode alegar confusão, né? Eu não posso confundir. A confusão é entre credor e devedor. Devedor e credor. Fiador é outra questão. Ele é acessório. A única coisa é que o acessório pode ser extinto junto com o principal, mas confundir o acessório aqui não tem como, né? Então, entre devedor e fiador, veja, eu não estou interferindo aqui no liame obrigacional principal, tá bom? Então, essa é a questão do 384. Cessa a confusão, olha aí. Espera lá, eu já estou falando de uma forma de extinção obrigacional, e agora nós vamos falar da extinção da confusão. Olha que complicação, olha que confusão, né? Quando que cessa a confusão? E cessa, vamos entender o significado da palavra, eu acho que é importante. Mais uma vez, outro parênteses, palavrinha que você não está acostumado, dicionário, tá? E hoje nós temos dicionário na mão, tem o Google aí, é só você digitar. Palavra e significado, você vai saber o que é. Cessar, parar, né? Encerrar, extinguir, tá bom? Extingue-se a confusão quando o herdeiro renuncia à herança. Ué, simples, no exemplo que a gente citou, né? O herdeiro que vai acabar com a morte do seu pai se confundindo ali, ele vai passar a ser devedor e credor dele mesmo. Se houver renúncia à herança, ele continua sendo, olha ali, parte obrigacional. Não há extinção. Certo? Não há extinção. É claro, mais uma vez, se a gente imaginar somente um herdeiro, vai ficar elas por elas, né? Elas por elas. Agora, se eu tenho mais de um herdeiro, aí implica, né, em consequências. Tenho mais de um herdeiro e aquele que seria objeto de confusão, ou sujeito de confusão, né, renuncia à herança, ele continua sendo devedor ou continua sendo credor, dependendo do polo aí, do exemplo que você quiser imaginar, tá? A confusão, ela existe enquanto a herança for válida. A partir do momento que eu não estou nem dizendo de nulidade, a gente não está falando sobre nulidade, estou falando apenas de desistência, de renúncia. Eu posso, em prol do meu irmão, falar assim, eu não quero nada da herança, deixa tudo para ele. Se eu sou devedor, inclusive, eu continuo sendo devedor dele, da integralidade. Se eu sou credor, ele tem que me pagar a integralidade, tá? Na letra B, cessa a confusão quando o ato que lhe deu origem é ineficaz. Olha lá, a anulação de testamento. Imagina que esse cara aí passa a ser herdeiro, né? O cara, vamos imaginar que eu sou devedor, o meu credor vem a falecer e em testamento, olha aí, em testamento eu passo a ser herdeiro dele. É a mesma coisa. Pode ser uma confusão, da mesma forma da relação entre pai e filho ou a relação testamentária. Eu posso deixar o meu patrimônio para outra pessoa, sem problema. Só que se esse testamento for inválido, e a gente fala em anulação, é a mesma coisa, eu não sou herdeiro, né? Se anula, cessa a confusão, não vai haver motivo para se alegar ou para se verificar a confusão como forma de extinção da obrigação, tá? E na letra C, em caso de sucessão fideicomissória. Olha que nome bonito, hein? Fideicomissória. Alguém sabe o que é fideicomissória? Sucessão fideicomissória. Sucessão, a gente imagina. Bom, tem a ver com herança, né? Primeira ideia que a gente tem que ter, se é uma sucessão,
Então, uma pessoa vem a falecer e outra pessoa sucede, né, seu patrimônio, seus direitos, seus deveres. Sucessão. Agora, o que é fideicomissória? Eu coloquei aqui o conceitinho do fideicomisso para vocês entenderem. Fideicomisso é uma estipulação testamentária, olha só, testamentária, ato de última vontade, né? Então eu posso deixar um testamento dizendo o que eu quero fazer com o meu patrimônio, como é que eu quero dividir. Tudo bem. Fideicomisso, estipulo então em testamento que uma pessoa vai ser legatário, olha lá, estipulação testamentária em que o testador constitui uma pessoa como legatário, ou herdeiro, né, para que você entenda melhor, mas impõe que, uma vez verificada certa condição, deverá transmitir a outra pessoa por ele indicada o legado ou a herança. Né? Então, nós temos aí uma sucessão programada, tá? Para você entender. É uma sucessão programada, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui de legado ou de herança, para que a gente não confunda, tá? Mas imagine sempre a ideia de sucessão patrimonial. Eu transfiro meu patrimônio para uma pessoa, mas já exigindo que futuramente ele transfira novamente. Então, eu já garanto uma sucessão futura. Exemplo, João deixa a herança para José, que é seu amigo, para que depois de tantos anos, então um tempo determinado, José, que é o amigo, repasse a herança para Manuel. E aqui o exemplo que eu peguei, Manuel, que é filho do primeiro falecido, olha lá. É uma situação comum se a gente imagina lá o herdeiro menor de idade incapaz. Aí o dono da herança, que vai falecer, e aí ele faz lá o ato de última vontade, ele pensa assim, bom, meu filho é menor de idade, e se eu deixar a herança para ele, aquele ou aquela responsável por ele vai perder todo, né, vai desfazer-se do meu patrimônio. Então, uma forma de proteger o patrimônio, como é que é? Eu pego meu amigo de infância e falo, ó, essa parte da herança é sua, e nós vamos depois aprender, né? Vocês vão aprender que não pode também, em testamento, dar toda a herança, né? Tem a parte dos herdeiros legais. Então, ele deixa a parte da herança para o amigo, até que o filho atinja a maioridade. Então, lá tem um prazo determinado. Então, o João fala assim, ó, José, a herança é sua, só que quando o Manuel, meu filho, atingir a maioridade, você vai transferir para ele. Tá? Isso é o fideicomisso, é um compromisso que eu faço para uma transmissão futura da minha herança. Tá? Por que a gente tem que falar disso? Porque é uma forma de extinção da confusão. Né? Então, olha só, se há confusão, a fideicomisso exclui essa confusão. Né? Se eu tenho confusão entre herdeiro e decujus e o falecido, na verdade, não vai ter confusão, porque a fideicomisso vai adiar essa transferência, né? Não vai para o Manuel direto. Vamos imaginar que haveria confusão entre o João, e entre o Manuel, que é o filho, que é o sucessor. Uma vez que o João transfere para o José, ele quebra, né, essa confusão que haveria aqui, ele quebra, né? Porque transferiu para cá, certo? E depois, mais para frente, aí sim que o José vai transferir para o Manuel. Então, só o fato de ter um intermediário aqui quebra a confusão, tá bom? Então, outro exemplo aí de extinção da confusão. Então, tá lá, quando o herdeiro renuncia à herança, quando o ato é ineficaz, o exemplo aqui de anulação do ato que gera a confusão, ou ainda a sucessão fideicomissória. E nesse caso aqui, tem que saber o nome. Eu tenho que decorar fideicomissória? Tem que decorar e tem que saber o que é. Tá? Não tem outro jeito. Tem que saber o que é. Se você tiver mais dúvida, busca saber, busca informações.